A Lei Rouanet, que é uma lei federal de incentivo à cultura, ela permite que você envie um projeto para o antigo falecido Ministério da Cultura, que agora é Secretaria, e a equipe vai avaliar o seu projeto. Se o seu projeto tiver os pressupostos lá de aceitabilidade, eles vão permitir que você faça uma captação de dinheiro para realizar o seu projeto. E como é que funciona essa captação de dinheiro? Ela funciona assim. Você tem a aprovação para captar um determinado valor. A partir do momento que você tem uma aprovação para captar aquele valor, a empresa ou talvez pessoa física que fizer uma doação para você daquele valor tem um certo abatimento no imposto de renda. Então, tecnicamente falando, a Lei Rouanet é uma forma de dar para o público a responsabilidade de pagar para você, artista, para você realizar o seu projeto. Quando eu falo bênção ou maldição, o primeiro grande obstáculo que o artista iniciante tem na Lei Rouanet é exatamente como escrever o projeto. Para você fazer um projeto de acordo com os ditames da Lei Rouanet, às vezes você é um mega artista, às vezes você tem uma banda e toca, assim, sua banda é excelente, tem um trabalho autoral fantástico. Às vezes você tem uma peça de teatro de altíssima utilidade pública. Às vezes você tem um projeto de um filme que tem, assim, um valor cultural enorme. Mas o que manda na Lei Rouanet, na verdade, primeiro, você tem que fazer um projeto dentro dos padrões, que é mais ou menos aquela metodologia científica, tudo certinho, com citação, teus tamanhos, eles mandam para você todas aquelas partes lá burocráticas do projeto. Depois que você consegue a aprovação, ou seja, a primeira camada da cebola é política. Na hora que ela chega lá, ela tem que ser aprovada. Então, depois que você consegue essa aprovação, você tem um segundo obstáculo, e esse segundo obstáculo é ainda mais perverso, que é a captação. Você tem um projeto fantástico, você acha que seu projeto tem realmente um valor cultural muito grande, mas agora você precisa procurar as empresas que estarão dispostas a financiar o seu projeto para que elas tenham o abatimento no imposto de renda. Só para começar a te desanimar, as grandes empresas, as maiores empresas, como elas sabem da existência da Lei Rouanet, elas mesmas criam ONGs para elas usarem o próprio imposto de renda. Ou seja, é uma picaretagem dos infernos. Então, vamos pensar na Vale. Aí tem a Vale, ela vai criar uma fundação paralela para que o dinheiro que a Vale poderia investir, por exemplo, no projeto seu, ela investe na própria fundação, na ONG dela, e ali ela gasta todo o percentual que ela pode investir em cultura numa empresa que é dela mesma, então ela vai, obviamente, realizar os projetos culturais que ela quiser. Então só daí já deu para você ver que a Lei Rouanet não é para você, ator iniciante, não é para você, cantor, músico, não é para você, produtor iniciante. A Lei Rouanet é um grande esquema que permite às grandes empresas criarem subempresas de cultura para administrarem parte do dinheiro do imposto de renda. Por mais que ela tenha nascido com boas intenções, para o artista iniciante ela é uma maldição por causa desses obstáculos. Aí você sai desesperado, tentando conseguir captar para a Lei Rouanet. Aí você explica para as pessoas das empresas médias que não têm esses esquemas, que elas vão poder abater o imposto de renda. Então você entra num debate sofrido de convencer o médio empresário que paga o imposto de renda que ele vai poder abater aquilo depois. É penoso, é praticamente impossível. Então a Lei Rouanet, para o iniciante, ela é uma lei que começa com o obstáculo de formatação do projeto e depois ela vai para o obstáculo de captação. Mas aí entra a parte que realmente deteriora o projeto na Lei Rouanet, que são os profissionais que fazem tanto a formatação do projeto como a captação. Não que esses profissionais não sejam valiosos, o detalhe é o seguinte: à medida que você vai dilacerando a verba do seu projeto principal
com esses detalhes acessórios, você é obrigado a fazer um projeto medíocre depois. Então vamos pensar, para formatar o projeto, você contrata um determinado profissional que vai te cobrar 10% daquilo que você vai captar só para formatar o projeto. Beleza. Você já tem 90% da verba que você está pedindo. E olha, a Lei Rouanet ela não aprova 100% do valor do projeto. Ela aprova, por exemplo, 70%. Então, se o projeto é 100 mil reais e ela aprovou de você captar 70 mil, de cara, o formatador do projeto, o cara que está simplesmente fazendo a formatação porque você não sabe fazer isso, é artista, você não é, por exemplo, um administrador ou contabilista, o cara que está fazendo essa formatação do projeto para você, ele já te abocanhou ali 7 mil. Aí você já tem, agora, um projeto aprovado com uma expectativa de captação. Essa expectativa de captação sua é 70 mil, mas você já deve 7 para o formatador. Você não consegue chegar até as empresas e convencer as empresas a doar um determinado dinheiro para o artista utilizar nessa Lei Rouanet. Aí você precisa de um outro personagem, que é o captador. O captador normalmente cobra 20% para ele, mais 10% de devolução. O que significa que se uma empresa vai te dar, por exemplo, vou falar números redondos para ficar fácil para entender. É mais ou menos assim. Se uma empresa vai tirar para abater no imposto de renda 100 mil, 20 mil vai ficar com o captador e 10 mil vai ficar com o diretor da empresa por ter participado da tramóia. Para vocês terem uma ideia do nível de picaretagem que acontece por trás do esquema da Lei Rouanet. E aí eu falo com você que a Lei Rouanet, por mais que ela pareça uma bênção para o artista, no final das contas ela vira uma maldição. Porque imagine você que no início, você num projeto de 100 mil, você tinha a expectativa de captar 70, foi aprovado captar 70, mas você já deve 7 mil para o cara que formatou o projeto. Você deve 30% da captação para serem divididos entre o diretor da empresa. Isso é praticamente regra, tá, gente? 30% para serem divididos, 10% para o diretor da empresa, 20% para o captador. Então, você tem 7 aqui, que ficou para o formatador, 7 para o diretor da empresa, 14, mais 14 que ficou nas mãos do cara que tem a manha de captar, que tem os contatos, você já perdeu 28 mil daquilo que você captou. Ou seja, você vai ser obrigado a realizar um projeto bem abaixo daquilo que você projetou, exatamente porque existe toda essa falcatrua por trás do início da captação da Lei Rouanet. Aí passa para a segunda parte. Tudo que você está fazendo no seu projeto artístico precisa ser contabilmente declarado. O que significa que, além de toda a equipe artística, você vai precisar também de alguém para fazer a parte contábil para a prestação de contas. E depois que você faz essa parte contábil e faz a prestação de contas, você tem que pagar também esse contador. Então, pode-se dizer que olha só, você captou 70 mil em um projeto de 100, 30, 32, até 35 mil vão ficar pela burocracia de captação. O que significa que no final das contas, você tem um projeto de 100 mil reais, mas você tem que executar com 35 mil reais. Isso funciona para as grandes empresas? Não, para as grandes empresas a coisa é bem diferente. Por exemplo, você, artista iniciante, você tem que passar por tudo isso. Já uma grande empresa, ela já tem uma expectativa de utilização da Lei Rouanet para um benefício próprio. Então, é completamente diferente. Por exemplo, vamos imaginar uma mega produtora de cinema. Aquela mega produtora de cinema, ela já tem, primeiro, ela já tem o estagiário que vai pegar um projeto já formatado e só vai injetar ali os números desse novo projeto. Então, aquilo que você pagaria 10%, essa nova empresa está pagando um estagiário um salário mínimo para fazer isso em 2 dias. Essa empresa que já é consagrada, ela já tem uma aceitação dentro da Secretaria de Cultura, do Ministério de Cultura, seja lá o que for. O projeto já chega lá em nome de um cara conhecido e já é aprovado, ou seja, não teve os 10% só da formatação. Na hora que entra na parte da captação, essa empresa, como ela já é uma empresa
consideravelmente respeitável, ela tem a aprovação de captar 70%, mas ela fez um projeto que ela julgou para cima. Então, os 70% já está bem acima do valor que ela precisa necessariamente para fazer esse projeto, para realizar o projeto. Ou seja, ela julgou o projeto muito acima, porque ela sabe como fazer isso e como ela tem uma reputação de projetos já realizados, ela tem uma autorização de captar muito mais do que você que é iniciante. E no final das contas, como essa empresa já tem lá dentro da empresa, os produtores, os donos dessa produtora, eles já possuem um contato direto com os patrocinadores, ou seja, o cara tira o telefone do gancho e liga para a pessoa que libera a verba numa Vale, numa Samarco, seja lá na empresa que for, não tem o dinheiro do captador. A coisa acontece diretamente. E aí, no final das contas, o processo contábil já faz parte do know-how dessa empresa. Eles vão juntando as notas fiscais, no final das contas eles pagam simplesmente uma mixaria para o cara fazer uma auditoria que é o mesmo valor que você pagaria. A diferença básica é, o seu projeto, que no final das contas te sobrou 35 mil para você realizar, numa empresa grande, normalmente, aprovam ali R$1.500.000 e eles gastam praticamente o mesmo tanto, nessa parte burocrática, eles gastam o mesmo tanto que você num projeto de R$35.000 que você escreveu para 100, foi aprovado captar 70, você teve que gastar 35 com a burocracia. A empresa gigante, ela aprova R$1.500.000 de captação, ela consegue captar isso tudo, ela paga lá no final das contas um auditor R$5.000, simplesmente para assinar, porque aquele auditor já está acostumado a fazer aquilo para aquela empresa. Ela paga ali no máximo R$10.000 de volta para um camarada de dentro de uma empresa grande, porque de grande para grande a coisa é bem diferente, e ela fica com aquela bolada de dinheiro e consegue, obviamente, realizar tudo com menos dinheiro, porque tem toda uma rede de puxa-saco querendo trabalhar para as empresas grandes. Então, o que eu digo é que, por mais que a Lei Rouanet ela tenha nascido com essa vontade de fomentar a arte, ela virou um instrumento de perpetuação das grandes produtoras, e ela não ajuda praticamente em nada os pequenos projetos. Indiretamente, ela pode ajudar os pequenos produtores, indiretamente ela pode ajudar os artistas iniciantes. Como? Você pode ser contratado para participar de um projeto que só aconteceu por causa da Lei Rouanet. Você pode ser contratado para ser ator em um filme que está sendo financiado através da Lei Rouanet. Você pode ser contratado para ser um técnico em um filme que foi financiado através da Lei Rouanet. Mas você diretamente acessar a Lei Rouanet, o obstáculo é tão grande que eu diria que a melhor coisa que você faz como iniciante é coloque a Lei Rouanet dentro do caixote da maldição. Mas e aí, como é que faz? Então entra a segunda parte da minha dica. Tente realizar os seus primeiros projetos entre amigos. Exatamente, olha, eu queria te convidar para você procurar na internet um seriado em inglês que chama-se Brothers with No Game. É Brothers with No Game. É só letrando de uma forma muito simples. Eu participei como técnico de som de uma das temporadas e como que esse seriado acontecia? As pessoas eram extremamente proficientes naquilo que elas faziam, todos estudantes de cinema, eles se uniam num final de semana e num final de semana eles conseguiam realizar todo o processo ali de gravação. E no lugar deles ficarem durante anos chorando, mas tem que aprovar um projeto de lei, tem que conseguir aprovação na Rouanet, tem que conseguir isso. Eles batiam de frente com as dificuldades, ali eles conseguiam ratear as despesas e aos poucos eles foram conseguindo produzir e conseguiram tirar o projeto que antes era exclusivamente no YouTube e conseguiram levar para uma emissora de televisão de Londres. Então, a dica que eu dou para você como iniciante é jamais atrapalhe os seus sonhos com o grande obstáculo que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o pote de ouro no final do arco-íris. Você vai ficar anos e anos correndo atrás desse pote de ouro, e se você parasse de sonhar com a Lei Rouanet
pegasse um carrinho de picolé e fosse para a rua vender picolé, juntasse o dinheiro que você está ganhando vendendo picolé para financiar seu próprio filme, você conseguiria muito mais êxito do que ficar anos e mais anos, como eu vi quando eu morei em Belo Horizonte, muitas pessoas, anos e mais anos, sonhando, como que vamos fazer para aprovar isso na Rouanet? Olha, nós só podemos executar isso se a gente aprovar isso na Rouanet. Ah, mas se a gente conseguisse aprovar isso na Lei Rouanet, faça, porque hoje as coisas são bem diferentes de antes. Antes, uma pessoa para ter acesso a uma câmera de qualidade era praticamente absurdamente caro, né? Só a locação de uma câmera de qualidade a locação de uma câmera de qualidade há 10 anos atrás é o preço que hoje você compra um celular e com o celular você consegue transmitir um conceito. Isso que eu estou fazendo para vocês aqui agora, eu estou usando uma webcam simplesinha de R$300.